Olá, tudo bem? Eu quero conversar com você sobre o que fazer depois da prova da Polícia Civil do Espírito Santo. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, é porque, independente do resultado, você realmente se preparou para essa prova. Por que que eu tô falando isso? Eu estava conversando com alguns mentorados meus e eu entendi algo que até então eu não tinha me ligado. A gente realmente sofre com uma reprovação quando a gente realmente se prepara. Porque eu acho que todo mundo aqui já teve a experiência de fazer um concurso por fazer, e aí você até ir mais ou menos bem, e você falava assim, poxa, essa prova não estava difícil, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu teria passado. E aí você pega no próximo concurso, se animou, no próximo concurso, você vai e começa a estudar, e se dedica, e você dá o seu tudo, investe todos os recursos que você tem, e você não é aprovado. E essa reprovação é que machuca, porque obviamente aquela que você não se preparou, você não sofre tanto com ela. Porém, o que eu quero trazer aqui pra você, algumas coisas que talvez você já tenha pensado, mas talvez não. E tudo isso aqui vem de conversas que eu tenho diretamente com os meus mentorados sobre isso, né? Estamos aqui hoje, estou gravando no dia 2/2. Hoje deve sair o gabarito oficial do resultado da prova. E muitas pessoas algumas estão felizes, outras estão tristes, outras estão apreensivas porque estão ali no possível ponto de corte e a gente fica sempre refém ali de anulação, de algumas outras coisas que não dependem mais da gente. Então, o que fazer diante de uma situação que seja, claro, obviamente, se você foi aprovado, parabéns, estou muito feliz por você e espero que você tenha se preparado também para o TAF, para enfrentar as próximas etapas, porque concurso de polícia, a gente só pode dizer que o jogo está ganho quando a gente realmente toma posse. Mas se você está ali dentro do ponto de corte, que talvez, possivelmente será o ponto de corte, ou se você já tem certeza que não vai dar para você, o que que você tem que fazer? A primeira coisa que eu falo, gente, é que a gente tem que tomar muito cuidado com as expectativas que a gente cria. Quando a gente cria muita expectativa sobre alguma coisa, a tendência é que a queda seja muito grande. Eu vi isso acontecer com mentorados meus que estavam super preparados, estavam muito bem, mas foram fazer um concurso que nem era o concurso final que eles queriam, e aí tomaram um baque, e foi difícil de voltar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai estudar para concurso é ajustar as expectativas. Então, eu espero que você, se você não fez isso antes, você faça agora. Você entenda que uma prova não vai definir quem você é, não vai definir a sua capacidade. A reprovação é a regra do jogo. A aprovação é a exceção. E você só precisa de uma aprovação. Você não precisa de várias, você só precisa de ser aprovado em um concurso. Então você tem que continuar. Aline, mas eu estou muito mal. Eu realmente achei que eu estava preparada, e eu tomei um baque muito grande. Então, ó, frente a isso, você pode ter certeza que neste momento tem mais gente desse modo do que feliz, porque sabe que passou aí para as outras etapas. Você tem duas opções. Você tem, primeiro, descansar e deixar isso pra lá, e realmente sentir que realmente perdeu tempo por ter gastado energia física, energia de tempo, mental e tudo aquilo na sua preparação. Ou você pode descansar, porque eu sempre aconselho a pessoa a descansar sim, porque eu sei que você deve estar cansado, exausto, um cansaço físico, um cansaço mental, mas faça uma pausa estratégica, mas volte para o jogo. Concurso tem o tempo inteiro. Eu sei que a gente fica com a sensação de que aquela era a prova da nossa vida, mas concurso tem o tempo inteiro. Outras provas virão, por exemplo, se você é do Espírito Santo, outros concursos virão. Vai ter um concurso de bombeiro oficial, vai ter concurso de PM, vai ter concurso de perito criminal. Vai ter concurso, outros concursos terão. Aqui no estado do Rio de Janeiro também vai ter concurso na Polícia Civil, vai ter concurso para perito criminal dentro da Polícia Civil. Então, concurso tem o tempo inteiro. Então, não pare. Não para de jeito nenhum. Descanse, independente da situação que você tiver, mas tome a decisão de não parar. Porque, senão, todo o tempo que você gastou realmente vai ter sido em vão. Se você estudou, vamos dizer aqui, olha só, estudo nunca é perdido. Vamos dizer aqui que você viu que você não quer mais carreira policial e você quer, sei lá, quer mudar para tribunal, quer mudar para alguma outra área. Tudo que você estudou não vai ser perdido. Assim, de jeito nenhum. É claro que algumas matérias, por mais que você não utilize aquelas matérias em específico no próximo concurso, as básicas você vai, sim, você vai utilizar. E todo o conhecimento que você tem, por mais que você não utilize diretamente, o conhecimento, ele é muito. Eu acredito muito nisso, sabe? Os conhecimentos se conversam. Então, por exemplo, eu passei no meu concurso em quarto lugar em 2019, porque lá em 2013 e 2014 eu parei para estudar para a Polícia Federal. E caía na Polícia Federal, AFO, contabilidade, caiu várias coisas que não caiu na minha prova. Eu posso pensar, eu perdi tempo. Não, eu não perdi tempo, porque todo aquele conhecimento me serviu de alguma forma. Às vezes, gente, a nossa mente, o nosso conhecimento, tá tudo muito conectado, tá muito ligado. Então, não dá pra gente falar assim, isso aqui não serve para nada, isso aqui serve e vai servir muito. Não dá, porque as coisas são conectadas. A sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, de pensar, está ligado a isso. Está ligado ao quanto que você tem de informação, a quanto que você consegue fazer conexões entre as informações. Então, pode ter certeza absoluta que tudo que você estudou não vai ser em vão. Só vai ser em vão se você jogar tudo para trás.
Eu tenho aqui histórias eu sempre vou trazer histórias de mentorados meus e do que eu vivi, porque eu, na esperança de que a minha experiência te traga algum tipo de incentivo, algum tipo de informação útil para a sua vida, porque aqui é sempre sobre você. Eu tenho alguns exemplos de pessoas que vieram de outras reprovações, gente que estava estudando até para prova de delegado, vinha de outras reprovações, um baque que precisou de dar um tempo, mas quando resolveu voltar, me procurou e estudou para a prova de Polícia Civil, de investigador, de oficial investigador, e já foram aprovados. Então, às vezes, o que você precisa, e aí é como eu quero finalizar esse vídeo. Você precisa, se a sua decisão é continuar, depois de uma pausa estratégica, eu quero te incentivar, te encorajar a fazer realmente um apanhado do que você sente e do que você consegue perceber que foi uma falha na sua preparação. Talvez tenha sido o tempo. Você até estava estudando corretamente, mas você começou há pouco tempo e a gente precisa. O concurseiro está sempre correndo atrás do tempo. O tempo está sempre em desfavor dele. Então você precisa de um tempo para estar preparado para passar numa prova. Segunda coisa, você precisa de entender aonde que você pode e deve melhorar. Porque às vezes, gente, não sei se é o seu caso, pessoas deixam de ser aprovadas uma, duas vezes por causa de 1 ou 2 pontos. Isso é muito comum, muito comum. Eu também tenho pessoas na mentoria que deixaram de ser aprovadas por causa de 1 ponto e pessoas que foram aprovadas vindo de reprovações desse modelo. Então, você precisa de encontrar, porque às vezes você precisa de ajustar pequenas coisas e é exatamente o que eu faço na mentoria. Eu encontro o que você, se você já estava estudando, eu encontro como você estava, quais foram as falhas e a gente trabalha pesadamente sobre aquelas falhas para que isso não se repita e não aconteça mais. Então, você precisa de ter esse senso crítico de ou você sozinho ou procurar ajuda de alguém que consiga te mostrar aonde você precisa de melhorar. Porque essa prova da Polícia Civil do Espírito Santo, depois da prova da PC Piauí, depois de algumas outras provas, tem mostrado que não dá mais para fazer um estudo. Gente, isso é muito importante. Não dá mais para a gente fazer um estudo e achar que vai ser aprovado com base, estudando só por exercícios, ou estudando só sobre o último edital, estudando só o perfil da banca, fazendo só questões da banca, porque as bancas têm mudado o próprio perfil. Eu sempre falo que a regra de ouro para você ser aprovado em qualquer prova, de qualquer concurso, de qualquer banca, é você saber o assunto. Eu tenho pavor dessa história de pessoas que ficam tentando te vender que você vai estudar somente os assuntos que mais caem e vai ser aprovado. Porque você não vai. Você pode até melhorar a sua pontuação se você tiver pouco tempo para estudar. Você estudar, obviamente, de forma estratégica, aquilo que tem mais chance de cair. Mas isso não vai ser o suficiente para você ser aprovado, porque as pontuações estão muito próximas entre os candidatos. Então você precisa se destacar, e você vai se destacar sabendo de fato a matéria. Ou conseguindo acertar, por mais que eu não consigo, Aline, não consigo aceitar que alguém consiga ir muito bem numa matéria sem saber ela de fato, só com macetezinhos. Porém, tem alguns professores que falam, eu não quero te ensinar a matéria, quero te ensinar a acertar a questão. Para mim, você só acerta a questão realmente de todas as provas das bancas se você sabe a matéria. Porque a banca, se ela inventar, se ela mudar um pouquinho do perfil dela, como tem sido uma tendência em todos os concursos aí que a gente tem visto de Polícia Civil, você vai se lascar. Então, a melhor opção é você realmente aprender a matéria. Você precisa de aprender a aprender. E, para isso, você precisa de tempo. Então, não há nada, não há mentoria nenhuma, não há técnica de estudo nenhuma que possa fazer o milagre que se compare a você começar com antecedência. E se você já começou e decidiu continuar, depois dessa pausa estratégica, eu vou frisar novamente, eu te indico a recomeçar. E a recomeçar da forma certa. Por exemplo, eu tenho vários mentorados que vão continuar comigo estudando para perícia. Já conversamos, hoje faremos um encontro. Vamos mudar algumas coisas. Algumas coisas que eu falei para eles fazerem, eles não fizeram. Não quiseram me ouvir. E agora, eles entenderam que eles precisam de saber a matéria de fato. Eles precisam de montar o caderno deles. Eles precisam de fazer algumas coisas, não pode negligenciar, porque não adianta, você precisa de saber a matéria. Foi isso. Eu trouxe aqui de forma pensamentos aqui pra você, que, como eu disse, o meu objetivo é esse mesmo, tá? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui, como que você foi na prova. E eu te desejo muita sorte. E que se você quer saber como que funciona a mentoria, se eu consigo te atender pro concurso que você quer, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você falar comigo. Você pode mandar lá um oi e falar o concurso que você quer, que aí a gente conversa, tá bom? É isso, fica com Deus, não pare, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas pra você, tá bom? Fica com Deus, um beijo.